Estamos no terceiro domingo e teremos hoje a terceira e última palavra de uma série que intitulamos Prosperando pela Palavra. Partimos de um texto base, que é a declaração de Deus a Josué no capítulo 1 e no versículo 8. E em cima desse conselho, dessa instrução divina, temos trabalhado e construído essas três partes daquilo que Deus falou. Começamos trabalhando cada semana em separado um conselho só, mas com três aspectos distintos. Deus diz a Josué, Josué capítulo 1, verso 8, não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. A palavra de Deus nos ensina algo aqui, e é importante ressaltar que esse conselho não deveria ser ignorado. Não apenas porque desejamos ser bem-sucedidos, não apenas porque desejamos prosperar, mas porque, antes de mais nada, precisamos ouvir Deus. Nós olhamos também para esse texto e não podemos limitar o conselho de Deus somente a uma única pessoa na história. Como se Deus tivesse falado unicamente com Josué e isso não servisse para mais ninguém. Porque semana após semana, em cada palavra dessa série, temos mostrado que esses princípios, eles se aplicam a todos. Que a instrução de não se apartar da nossa boca o livro da lei, fala da confissão. Mas quando Deus diz, medita nele de dia e de noite, Ele está remetendo a uma outra prática que classificamos como meditação. No entanto, quando o Senhor diz, tendo cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, aqui Deus está falando sobre a prática. Então, já estabelecemos o fundamento da confissão da palavra, já estabelecemos o fundamento da meditação na palavra, e nessa terceira ministração, queremos colocar fundamentos bíblicos a respeito da prática da palavra, da obediência à instrução do Senhor. E mais uma vez, vamos mostrar que esses princípios que nos levam a prosperar, a ser bem-sucedidos, eles são apresentados de forma universal. Não é restrito a uma pessoa ou a uma categoria de gente, um líder, um pregador. O nosso relacionamento com a palavra é o que Deus espera de cada um de nós. Em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 16, nós temos a instrução, habite ricamente em vós, coletivo, em vocês, a palavra de Cristo. O que é ter a palavra de Cristo habitando em nós de forma rica, abundante, plena? Eu acredito que isso nos remete, além da leitura bíblica, ou mero e simplesmente o conhecimento. Fala de uma saturação da palavra de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Então, queremos, uma vez mais, falar desse relacionamento, desses vínculos que precisamos ter com a palavra de Deus, como o caminho para que prosperemos, para que sejamos bem-sucedidos. Mais uma vez, quero destacar que com a palavra prosperar, não limito isso a algo material, a algo financeiro. Nós precisamos entender que o conceito de prosperar é ir bem. E Deus quer que em todas as áreas da nossa vida, nós possamos funcionar bem. Não apenas ter resultados, mas viver aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele idealizou para nós. Então é muito importante, já que o foco de hoje diz respeito à prática, que a gente relacione isso com a ideia de obediência. Praticar a palavra não é mero e simplesmente uma opção, é uma exigência que nos é apresentada. Então eu quero intercalar com a expressão prática, né, o termo obediência. E o primeiro ponto que eu quero destacar na nossa reflexão de hoje é que a obediência nos leva a prosperar. A obediência nos leva a ser bem-sucedidos. No Salmo 119, no versículo 4, nós temos uma declaração que mostra que Deus sempre esperou obediência do homem e obediência plena, não parcial, mas completa. Salmo 119, 4 diz, tu ordenastes os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Em outras palavras, que a gente realmente leve isso a sério, obedeça cada um deles e que a gente faça isso de forma plena, total. A obediência sempre foi esperada do homem. Nós podemos dizer que antes da queda,
no Éden, quando Deus estabeleceu o primeiro casal, Ele já esperava obediência. Ele deu instruções, Ele esperava que essas instruções fossem seguidas. E o que nós lemos nas Escrituras, que a desobediência a essa instrução inicial trouxe consequências muito sérias, não apenas para o primeiro casal, mas para toda a humanidade. Depois da queda, apesar do homem ter agora, por meio do que classificamos como pecado original, ter transmitido uma natureza pecaminosa, Romanos 5,12 diz que por meio de um só homem, uma referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Mesmo depois desse estado, Deus não olha para a humanidade, para a situação, como dando por perdido e dizendo, eu tenho que desistir do meu plano. A obediência, ela continua sendo esperada. Tanto que em 1 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 20, há uma alusão ao que aconteceu nos dias de Noé. E a Bíblia fala de pessoas que foram, 1 de Pedro 3,20 diz assim, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Noé é chamado no Novo Testamento de pregador da justiça. A palavra de Deus foi anunciada naquele tempo depois da queda, mas houve gente resistindo e desobedecendo. Durante a lei de Moisés, nós temos um período na Bíblia que em Romanos 5,14 é classificado de Adão, né, a criação e a queda até Moisés, que é quando vem a lei. Durante os dias de Moisés, a lei de Deus foi dada. E ela vigora até que Jesus chegue. João capítulo 1, verso 17 nos diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Em cada uma dessas estações, depois da queda e antes da lei de Moisés, durante a lei de Moisés, com a vinda de Jesus, sempre se esperou obediência do homem. Em relação ao que Deus esperava na lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13 diz o seguinte, e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. Mais uma vez, Deus não apenas externa a expectativa de que haja obediência, mas Ele aponta de uma maneira nítida, clara, para qual seria o resultado da obediência. O texto diz, para o bem de vocês. Na nova aliança, Deus também não mudou a sua expectativa e nem o seu projeto. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, nós temos as seguintes palavras do Senhor Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus, obviamente, estava apontando que, embora a lei cerimonial de Moisés não perduraria, né? Jesus diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. A lei tinha um caráter e uma natureza profética, muitas figuras que se cumpriram no próprio Jesus. No entanto, Hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz que quando a mudança de sacerdócio, e é uma referência do sacerdócio levítico do Antigo Testamento para o sacerdócio de Cristo, da Nova Aliança, a Bíblia diz que há mudança de lei. Então agora Jesus declara, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Continua havendo mandamento. Antes da queda, Deus deu mandamentos para serem obedecidos. Depois da queda, Deus continua batendo na tecla de mandamentos. Durante a lei, Deus trabalha a visão dos mandamentos. Na nova aliança, novamente, mandamentos são sustentados. E nós precisamos entender que Deus sempre esperou do homem obediência. Agora, há textos do Antigo Testamento que já sinalizavam, não apenas o conselho de Josué, outros textos sinalizavam que por meio da obediência, o homem poderia prosperar. Deuteronômio 28, versos 1 e 2 diz, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. E do versículo seguinte, o 3 até o 14, Deus vai discriminar vários aspectos da vida deles que poderiam ser tocados pela bênção de Deus se houvesse obediência. O que talvez leve alguns a concluírem. Deus propôs então uma espécie de barganha, que nós o obedecêssemos para que pudéssemos ser recompensados? Não. Deus instruiu-nos a andar segundo suas leis e princípios. Andar segundo suas leis e princípios nos permitirão viver o melhor que Ele tem para as nossas vidas. E o melhor de Deus para nós é que a gente seja bem-sucedido.
Eu gosto de quando Deus fala com a nação de Israel, isso não pode ser limitado somente àquele povo do Velho Testamento. Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. São planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E nós estamos falando de uma geração rebelde que estava longe de Deus, mas o Senhor estava dizendo, eu vou corrigi-los, eu vou ensiná-los, eu quero atraí-los de volta para mim, eu quero que vocês andem no meu caminho, porque eu quero que vocês vivam a plenitude do meu propósito. Eu tenho bons planos para vocês. No entanto, a desobediência, a quebra desses princípios, nos leva inevitavelmente a consequências, a perder a capacidade de viver o melhor de Deus. Então Deus não está mera e simplesmente propondo uma troca. Deus está trazendo uma instrução clara para que vocês vivam aquilo que eu tenho de bom para vocês. Os princípios não podem ser quebrados. Além desse texto de Deuteronômio 28, 1 e 2, vemos que quando Salomão está para assumir o trono, Davi, seu pai, começa a lhe dar instruções. E no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, eu quero ler dos versículos 1 a 3, nós vemos mais uma vez o mesmo conselho e orientação sendo dado. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Davi teve um reinado muito bem-sucedido. A palavra de Deus menciona situações específicas onde Davi pecou, desobedeceu a Deus, colheu consequências. Mas a mesma Bíblia que mostra essa fragilidade e limitação de Davi, mostra também o seu aprendizado com a lição. Ao longo da sua história, Davi demonstrou fidelidade ao Senhor. A Bíblia mostra que ele não tropeçou nos mandamentos de Deus, a não ser de forma específica. No caso de Batseba e da morte de Urias. Esse homem, ainda que limitado e tendo provado o gosto amargo da desobediência com as suas consequências numa área, foi alguém que procurou ao longo de toda a sua vida devotar amor, respeito à palavra de Deus. Nesse momento, ele está olhando para o filho e dizendo, isso é um conselho que eu posso dar a você, é que você guarde a palavra de Deus, obedeça os seus estatutos. Ele está dizendo, essa é a receita para que você seja bem-sucedido em todas as coisas. Então, precisamos reconhecer que não apenas dentro do conselho de Josué, mas ao longo de toda a Escritura, a obediência, a prática da palavra nos leva a prosperar. Deus espera o mesmo de cada um de nós. Os tempos podem ter mudado, seus planos e propósitos, os seus princípios permanecem os mesmos. E nós ainda devemos obediência a Deus. E a obediência continua sendo o caminho por meio do qual nós podemos experimentar prosperidade, ser bem-sucedidos, viver a experiência de ter a manifestação do favor de Deus sobre as nossas vidas, diferente de quando na desobediência acabamos atraindo juízo da parte de Deus, correção, e colhemos inevitavelmente um futuro e uma consequência diferente do da obediência. A segunda coisa que podemos destacar, falando da prática da palavra de Deus, depois de reconhecer o primeiro fundamento que estabelecemos, que é a obediência que nos leva a prosperar, a segunda coisa que podemos destacar aqui é que há uma clara diferença estabelecida pela palavra de Deus entre ouvir e praticar. O Novo Testamento sustenta a prática da palavra de Deus como meio para nos tornarmos também bem-sucedidos. Não são apenas os versículos do Velho Testamento que dizem isso. Por exemplo, na Epístola de Tiago, irmão do Senhor, nós lemos no capítulo 1, dos versículos 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar.
Essa declaração de que ele será bem-sucedido, o operoso praticante, aquele que se recusa a ser um mero ouvinte, mas coloca em prática a palavra de Deus. Nós temos mais uma vez a mesma afirmação do Velho Testamento, que é recorrente, sendo sustentada no Novo. Será bem-sucedido, bem-aventurado, feliz, próspero no que realizar. A receita para sermos prósperos, bem-sucedidos, continua sendo exatamente a mesma. Obediência à palavra. No entanto, Tiago nos mostra uma armadilha na qual podemos cair. É mero e simplesmente ouvir a palavra e achar que apenas ouvir é aquilo que Deus espera de nós. A Bíblia nos mostra que ouvir sem praticar não vai nos levar aos resultados que foram propostos pelo Criador. Nós precisamos entender a importância de sermos mais do que ouvintes. É lógico que aquele que está ouvindo a palavra está se expondo a uma possibilidade de ter ação de Deus na sua vida maior do que quem sequer ouve. Mas mero e simplesmente ouvir não nos levará ao lugar que Deus tem para nós. É necessário um posicionamento claro, né? É necessário da minha e da sua parte uma decisão de obedecer e de colocar em prática. Então, olhamos para a afirmação da palavra de Deus e no verso 22 nós vemos que quem é um ouvinte e não pratica a palavra, ele está enganando-se a si mesmo. O que significa isso? Enganar-se a si mesmo. A pessoa acredita que está bem com Deus, porque está dando ouvidos à palavra de Deus. Ela acredita que ela está se expondo a algo que pode mudar a sua vida. No entanto, quando ela se limita simplesmente, meramente a ouvir e não coloca em prática, ela vai estar na ilusão de que será bem-sucedida, no entanto, não vai alcançar o resultado. Então podemos dizer que apenas ouvir pode se tornar para muitos uma armadilha. A pessoa está enganada, ela está equivocada, ela está acreditando que ela está trilhando um caminho que a fará bem-sucedida, quando na verdade não está. Então é importante que a gente reconheça isso, relativizar o que Deus falou. O caminho para ser bem-sucedido é que a palavra não se aparte da nossa boca. Isso significa não apenas que ensinamos, não apenas que cantamos, mas que nós a confessamos e declaramos o tempo todo. Quando a Bíblia diz sobre meditar de dia e de noite, são aspectos que se complementam. Mas Deus está dizendo também, não adianta a palavra estar na sua boca, não adianta você meditar, refletir nela, se você não vai praticar. Então nós temos na prática o desfecho de tudo. Nós temos na prática a demonstração de que de fato criamos vínculo e relacionamento com a palavra de Deus. Agora, é interessante notar que nesse mesmo texto, além de falar da pessoa que engana-se a si mesmo, a Bíblia também fala de alguém que se contempla num espelho. Vamos ler novamente esse exemplo a partir do versículo 23 de Tiago 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Interessante que hoje em dia a gente vive rodeado não apenas de espelhos, mas de bons espelhos, com reflexos perfeitos. Eles não tinham esse tipo de espelho na antiguidade. Os considerados bons espelhos, diferente da água, que naturalmente tinha um reflexo, né, quase perfeito, os considerados bons espelhos eram feitos de bronze batido, polido, e a maioria das pessoas não tinham acesso a isso. Então não era todo mundo que o tempo todo via o seu rosto. Então uma pessoa que contemplava um pouco, mas demorava para voltar a ver o seu reflexo, às vezes esquecia, talvez não completamente, mas perdia aquela percepção de alguns detalhes. Eu me lembro de muitas vezes ter esse sentimento quando era ainda garoto, aquela fase do início de pré-adolescência, às vezes me dava um desespero de tentar lembrar como era meu rosto. Me lembro às vezes de parar na frente de uma vitrine de uma loja, tentar ver o reflexo, e de repente eu lembrava e dizia, ah sim, são esses os detalhes que não estão vivos aqui na memória. E Tiago usa isso como exemplo, porque ele está dizendo que a palavra de Deus é um espelho. Portanto, a palavra de Deus revela quem nós somos. Há uma crise de identidade na vida de muitos cristãos que não sabem quem eles são, não sabem quem eles são em Deus, não sabem o que Deus diz a respeito deles, e não entender quem você é em Deus pode trazer prejuízo, pode limitar completamente as suas conquistas, pode impedir você de viver aquilo que Deus idealizou e planejou. É só olhar para aquela geração que saiu do Egito.
Nós temos uma figura de redenção linda, gloriosa, extraordinária. Eles saem do Egito em direção a uma terra que mana leite e mel. Deus não queria o seu povo, depois de sair do Egito, que é uma figura de salvação e redenção, apenas perambulando pelo deserto. Deus tinha um lugar de plenitude para eles, um lugar de bênçãos. E nós podemos entender que o mesmo projeto se estende para as nossas vidas. Em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há um lugar de plenitude espiritual, há um lugar de abundância para ser vivido. No entanto, se nós não entendemos quem somos e o que Deus tem nos dado, nós vamos viver à margem daquilo que Ele planejou. Então aquela geração que sai do Egito, finalmente ela chega no limiar da terra prometida. Moisés envia 12 espias, 12 representantes de cada uma das 12 tribos de Israel. Quando esses homens voltam, 10 deles estão focados apenas nas dificuldades. Somente 2 deles, Josué e Caleb, estão olhando a despeito das dificuldades, estão agarrados na promessa de Deus, numa palavra que Deus liberou. Os 10 espias começam a dizer, olha, a terra realmente é boa, Deus não mentiu quando disse que era boa. Mas, e esse mas é o momento onde a incredulidade entra. A terra tem gigantes, não está lá desocupada dando sopa. Esses gigantes não estão tão expostos, apesar de já ter uma vantagem para uma guerra que era travada mano a mano, na lança, na espada, né, numa batalha corporal. Eles, com 1 metro a mais do outro lado, tinham força, tinham uma envergadura, um alcance muito maior para a batalha, e já era uma enorme desvantagem, mas eles dizem, não é só isso. Esses homens habitam em cidades fortificadas, são verdadeiras fortalezas. E essas fortalezas estão no alto dos montes, o que dificulta ainda mais. Enquanto aqueles 10 estão choramingando. E o relato bíblico de Números, capítulo 13, termina com eles dizendo, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. No entanto, Josué e Caleb não estavam se enxergando como gafanhotos. Eles olhavam para os gigantes e diziam, são grandes, e daí? Habitam em cidades fortificadas, e daí? As cidades estão nos altos montes, e daí? Eles começam a dizer, ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. Enquanto aqueles 10 criam uma identificação com toda uma geração, porque se viam da forma errada, se viam como gafanhotos, Josué e Caleb tiveram um posicionamento completamente distinto. Eles viam quem eles eram em Deus. Eles tinham a capacidade de viver a materialização da promessa. E esses foram os únicos de uma geração inteira que entraram na terra prometida. O que significa que se eu e você não conseguimos entender quem nós somos, se eu e você não conseguimos enxergar o que Deus de fato nos disponibiliza, provavelmente nós vamos viver aquém disso. Então há um espelho. A palavra de Deus é apresentada com a figura de um espelho. Ela revela a nossa verdadeira identidade, ela revela quem somos. No entanto, quem apenas ouve a palavra, ele se expõe um pouco diante do espelho, ele tem vislumbres que geram empolgação, mas depois ele esquece quem era. E na verdade isso para mim fala com clareza do que acontece com muita gente. Que no momento do culto ouve a palavra, ele de repente se sente empolgado, agora vai, agora eu vou entrar no que Deus tem. Mas daqui a pouco ele já não lembra o que exatamente ele tinha visto no espelho da palavra a respeito de si. E qual é o problema dessa pessoa? É mera e simplesmente uma memória fraca? Não. O problema é que ela não consegue criar um vínculo profundo com a palavra de Deus que mantenha a consciência espiritual acesa. E por que ela não consegue manter acesa e viva essa consciência espiritual? Porque falta a prática. O que estabelece um vínculo profundo com a palavra de Deus, o que permite que ela entre e trabalhe em nós em níveis profundos, é a disposição contínua de obedecer à palavra de Deus. Nós lemos Tiago 1 a partir do versículo 22. Mas a verdade é que no versículo 21, o anterior que nós não lemos, a Bíblia diz, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para restaurar, para curar, para salvar as vossas almas. Essa palavra, quando entra no momento em que é ouvida, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser recebida, vínculo precisa ser criado com ela. Nós precisamos nos fazer vulneráveis, nos expor a elas, dar um lugar, né, um espaço para que ela possa trabalhar na nossa vida. E a disposição de não apenas ouvir, mas trazer isso para a prática, ela determina o que eu chamo de o maior vínculo que nós podemos demonstrar com a palavra de Deus. É muito importante que a gente entenda isso. Nós vimos em Josué capítulo 1, verso 8,
já na primeira semana, que a palavra não deve se apartar da nossa boca. No entanto, se não houver a prática, de nada adianta a palavra de Deus estar na nossa boca. O Salmo 50, os versos 16 e 17 diz: mas ao ímpio, Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Então Deus está dizendo, não adianta a palavra estar na sua boca, se ela não termina na prática. Não adianta a meditação. Nós usamos uma figura quando o salmista diz, uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que a meditação, né, ela dá eco, ela dá o poder de repetição à voz de Deus. Agora não importa quantas vezes Deus fale ou você ouça, se isso não for levado para o terreno da prática, não vai poder cumprir o seu propósito. Alguém disse com muita propriedade que a Bíblia faz uma relação entre guardar mandamentos e sustentar ou guardar a aliança que Deus nos deu. Ao longo das Escrituras, uma disposição de obedecer é vista e apresentada como alguém que decidiu guardar a aliança de Deus. O Salmo 78:10 diz, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Então, quando eu e você nos recusamos a praticar a palavra que ouvimos, nós estamos demonstrando fragilidade de compromisso para com Deus. Nós estamos demonstrando falta de vínculo com Ele e a sua palavra. E isso acaba comprometendo e acaba trazendo dano. É justo dizer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Falamos disso na semana anterior, enquanto falávamos sobre meditação. Romanos 10:17 diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. No entanto, se a fé, por um lado, vem por ouvir a palavra, por outro, nós podemos dizer que ela é demonstrada pela prática da palavra. Se recebe por meio do ouvir, mas se demonstra, se exercita a fé por meio da prática. Tiago capítulo 2, dos versículos 14 até o 18, diz o seguinte, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando do alimento diário, um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Tiago está dizendo, tem fé aí dentro? A fé entrou pela palavra de Deus? Então, só existe uma forma de você demonstrar que a fé de fato entrou e ocupou lugar na sua vida. É demonstrar isso por meio da prática, da obediência da palavra de Deus. Quando entendemos essa diferença básica, fundamental, a respeito da distinção entre ouvir e praticar. Distinção que foi feita também no ensino do nosso Senhor Jesus. E eu já vou mexer nisso no meu terceiro e último tópico. A ideia apresentada por Jesus, e esse é o tópico que eu quero trabalhar, envolve a ideia de que pela prática da palavra de Deus nós estabelecemos firmes fundamentos, alicerces na nossa vida. Então vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 até o 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O que é que o Senhor Jesus está nos ensinando? Que há dois tipos de pessoas ou de comportamentos que as pessoas manifestam. O que ouve e pratica a palavra de Deus, o que ouve e não pratica a palavra de Deus. Cada um está construindo um tipo de casa distinto. A casa que tem fundamento sólido, firme, sobre a rocha e se torna inabalável, é aquela
pessoa que constrói a sua vida na prática da palavra de Deus. Ela está colocando fundamentos. A pessoa que não pratica é apresentada por Jesus como alguém que está construindo sobre a terra em vez de sobre a rocha, ou sobre a areia, dependendo da versão da Bíblia que você tem. Isso significa o quê? Ela não tem fundamento, não tem alicerces. Agora, o que eu e você precisamos entender é que tempestade não é algo limitado somente à vida do que ouve e não pratica. Tanto um como o outro enfrentaram a tempestade. A tempestade ou enchente gerada por ela bateu contra as duas casas. E é o que nós precisamos entender, não importa se você obedece ou não obedece a palavra, se você pratica ou não pratica. Nós enfrentaremos adversidades. Muitas vezes as pessoas acreditam que por estarem obedecendo a Deus não necessariamente terão bem problemas. Não vão passar por dificuldades. Mas não é esse o conceito que nós podemos ter. Nós percebemos gente na Bíblia que entrou em circunstâncias adversas e difíceis justamente por obedecer a Deus. Sadraque, Mesaque e Abdinego, os 3 amigos de Daniel, foram lançados na fornalha porque decidiram obedecer a Deus. Foi a fidelidade deles a Deus e a sua palavra que os colocou naquela situação. E muitas vezes alguns desanimam pensando, não estou vendo o resultado. Esse negócio de se eu praticar a palavra vou prosperar, acho que não é bem assim, porque aqui eu decidi obedecer a Deus e eu estou no meio de uma circunstância difícil. E segundo Crônicas 32, a Bíblia falando de Ezequias, que foi um grande rei, um homem de avivamento, um reformador nos seus dias, que leva a nação de volta à prática da palavra, a se afastar dos ídolos. Capítulo 32, segundo Crônicas, começa sendo assim: depois de todos esses atos de fidelidade de Ezequias, levantou-se Senaqueribe contra Jerusalém e contra Judá. O problema dele não é por falta de fidelidade, é justamente num cenário de fidelidade. Então nenhum de nós deveria deduzir que porque decidimos obedecer à palavra de Deus não teremos problemas. Mas pastor, o senhor está pregando que a gente vai ser bem sucedido e prosperar diante dos problemas e não com a ausência deles. Agora, nós vemos que Deus interviu na vida de Ezequias. Nós vemos que Deus interviu na vida de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Porque toda pessoa que se posiciona pela palavra de Deus, a despeito de enfrentar problemas como qualquer outra, ou às vezes problemas gerados até pela sua fidelidade, eles vão experimentar uma ação e uma intervenção de Deus. E a verdade é que esse tipo de tempestade ou adversidade que eles enfrentam não vai derrubá-los. Agora, o homem que não ouve e não pratica a palavra é uma casa sem alicerces. E quando a tempestade vem, e eu repito, a tempestade vem para todo mundo, mas aquele que não tem um vínculo profundo com a prática da palavra, ele não apenas esquece quem era, perde a consciência da sua identidade em Deus e com isso a possibilidade de viver a intervenção de Deus, mas é o tipo de gente que acaba vendo a casa cair. O texto ainda termina dizendo, foi grande a ruína daquela casa. É como se o texto estivesse falando, não foi um cômodo que desabou, a casa toda, tudo foi colocado a se perder, por conta de falta de vínculo com a palavra de Deus. Então, há algumas verdades ainda nesse texto que nós podemos destacar. O homem que ouve e pratica, Jesus diz 3 coisas sobre ele, em relação a essa ideia de alicerce ou fundamentos que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele cavou. Às vezes uma leitura superficial do texto pode nos levar a deduzir que de repente ele estava passando, viu uma rocha, uma pedra e diz, aqui é um lugar bom para construir e não vou ter trabalho algum. Não, a Bíblia diz que cavou. Então ele tem que procurar esse fundamento. Mas para que a gente não tenha a ideia de que ele cavou superficialmente, a segunda coisa que Jesus destaca é que ele abriu uma profunda vala. Eu me lembro de anos atrás, quando comprei uma casa pequena e decidi fazer uma reforma, decidimos que a gente subiria um andar a mais. Então, quando iniciamos todo o projeto de reforma, eu achei que tanto o engenheiro, o arquiteto, o construtor, todo mundo envolvido estavam exagerando. O tanto que nós tivemos que cavar, ainda bem, não foi tão profundo como se esperava, achamos rocha antes. A quantidade de alicerce, eu dizia, gente, só vai aumentar um andar. Você está dizendo, pastor, você não tem noção do que está falando. Se você quer que essa casa fique de pé, ela tem que ter fundamentos. Sabe, muitas vezes nós não temos noção que na vida espiritual se exige o mesmo de nós, que se cave, e não apenas se cave um pouco, mas se abre profunda vala. Aí a Bíblia diz, lançou alicerce sobre a rocha. Onde a rocha foi encontrada?
depois de se cavar, e de se cavar uma profunda vala. Nós precisamos entender que a natureza do relacionamento com Deus é a palavra, quando é fundamentada na prática. Ela nos leva a ter os devidos alicerces. Agora a Bíblia diz que essa casa não pôde ser abalada. Por quê? Porque ela tinha sido bem construída. O que me faz te fazer a seguinte pergunta e questionamento: como você tem construído a sua casa? Muitas vezes nós entramos exatamente no terreno do que Tiago diz: estamos enganando-nos a nós mesmos. Tem gente construindo uma casa sem alicerce, e a coisa parece durar até que venha a adversidade, até que venha a tempestade. Infelizmente, eu tenho visto muito crente que assistiu a casa cair na hora da dificuldade. E muitas vezes, em vez de olharem para si e dizer: eu fui negligente, eu não coloquei fundamentos, eles às vezes ainda se aborrecem com Deus. Eu estou aqui o tempo todo, levando a sua palavra a sério, como se apenas ouvir a palavra de Deus fosse levá-la a sério. E agora eu experimento tudo isso. Cadê a prosperidade que vem pela palavra? Estaria presente se houvesse alicerces. Então, é de suma importância que a gente compreenda que Jesus não está dando mero e simplesmente um conselho. Ele está nos mostrando o que é essencial para termos uma vida cristã bem-sucedida. Se por um lado reconhecemos que as tempestades virão para todos, por outro, a forma como edificamos e construímos a nossa casa determina se nós sobreviveremos ou não às tempestades. O projeto de vida cristã não é apenas para um momento. Abraçar a fé em Cristo e decidir andar com Ele não é algo para você simplesmente vencer uma prova momentânea. É um projeto que construímos para ser vivido toda a vida e para ser usufruído e desfrutado por toda a eternidade. E nós não podemos ser levianos na natureza desse compromisso. Então, precisa haver uma decisão no nosso coração: eu não vou me enganar. Porque a verdade é que a Deus nenhum de nós engana, mas muitas vezes nós conseguimos nos enganar. Nós conseguimos acreditar que uma vida cristã superficial está satisfazendo o padrão ou a exigência de Deus. E quando não satisfazemos esse padrão ou exigência, os grandes prejudicados seremos nós. Porque essa casa está sujeita à queda a qualquer momento. Há exemplos de pessoas na Bíblia, vários exemplos, eu quero citar apenas alguns, de gente que prosperou pela obediência à palavra de Deus. Em Gênesis 26, nos versículos 12 e 13, a Bíblia diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Aqui nós temos uma progressão. Enriqueceu, número 1, continuou prosperando, depois tem enriquecido, número 2, ficou riquíssimo, muito rico, mais do que o estágio 1 e 2. Agora, o interessante quando você lê Gênesis 26 é observar não apenas onde, mas quando isso aconteceu. Era a época de fome. A lógica dizia para Isaque: vá para o Egito, que é o lugar da prosperidade e de se evitar a crise. Quando ele está planejando fazer aquilo que talvez as pessoas naturalmente decidiriam, o Senhor libera uma palavra para ele e diz: não vá, fique nesse lugar. Eu tenho um propósito para você nessa terra. Eu tenho um propósito para a sua descendência nessa terra. Não fuja do meu propósito. Imediatamente, talvez a forma de pensar e deduzir de Isaque: bom, então vamos viver a fome e vamos encarar o problema. Deus não falou: se você ficar e me obedecer, vai viver algo extraordinário que vai justificar a sua obediência. No entanto, ele decidiu obedecer a Deus, e porque obedeceu, prosperou. Nós precisamos decidir obedecer a Deus, mesmo que a gente não veja nenhum cenário aparentemente favorável. Nós precisamos ser encorajados pelo compromisso que temos de andar vinculado com Deus. Então, prosperar pela palavra não é apenas ver que tudo que nós estamos fazendo está dando o resultado que nós queríamos. Ser bem-sucedido, prosperar, para mim, deveria ter uma definição simples. Um dia alguém me perguntou: qual a sua definição de prosperidade? Eu disse: cumprir o plano e o propósito de Deus. Então não é o cenário à nossa volta. Em primeiro lugar, estamos alinhados com Deus. E quando tomamos essa decisão, nós percebemos que Deus vai nos honrar. José precisou tomar uma decisão de obedecer a Deus. Quando a mulher de Potifar está continuamente dando em cima dele, ele não olha para ela e diz: dona, isso é errado. É errado aos olhos dos homens, seria errado aos olhos do seu marido. Ele olha para ela e diz: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus?
Ele está dizendo: o que a senhora não entende é que eu tenho vínculos profundos com Deus. A sua palavra e os seus princípios devem ser obedecidos. Aparentemente, a escolha de José o prejudicou. A mulher, sentindo-se rejeitada, calunia José, cria uma situação que faz com que ele injustamente vá parar na prisão. E alguém que olha somente o momento, talvez pensaria: não deve valer a pena obedecer a Deus e a sua palavra. É só você dar tempo ao tempo. E os desdobramentos na vida de José mostram a exaltação de Deus na vida de alguém que foi fiel e decidiu obedecer a sua palavra. Mencionei antes Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles estavam dispostos a morrer. Na perspectiva humana e natural, não havia nenhum lucro, nenhuma prosperidade em morrer obedecendo a palavra. Mas eles decidiram obedecer a palavra de Deus, independente de ter ou não ter bons resultados favoráveis para si. Decidir obedecer porque Deus merece a nossa honra e a nossa obediência. No entanto, não apenas viver um dos milagres mais extraordinários de toda a história da humanidade. No entanto, além de ter vivido isso, a Bíblia diz, numa perspectiva agora natural, Daniel capítulo 3, versículo 30. Logo depois de saírem da fornalha, a Bíblia diz: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Você não vai encontrar uma única pessoa obedecendo a Deus e não vivendo as consequências disso. Podemos falar do próprio Daniel, que decidiu não se contaminar, que recusou obedecer um decreto que o ordenava deixar de orar a Deus, mesmo sabendo que poderia morrer. E quando olhamos para a Escritura, Daniel 2,48 diz assim: então o rei engrandeceu Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Você não vai achar exemplos de gente que, obedecendo a Deus, não viveu os resultados. Ah, pastor, a Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, a obediência dele foi forjada no meio do sofrimento. E parou aí? Não. A palavra de Deus diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está em Filipenses, no capítulo 2. E eu vou ler a partir do versículo 5. E a Bíblia diz o seguinte: tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Os evangelhos nos mostram que no Getsemane, ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Cálice fala de sofrimento. É como se Jesus estivesse falando: se tiver um plano B, se der para contornar esse tipo de sofrimento. Mas mesmo diante daquilo que o assustava como homem, ele diz: no entanto, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Isso é obediência, isso é rendição, é sujeição. Então a Bíblia diz: tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. E muitos de nós paramos de ler no verso 8, olha o 9. Por isso, em outras palavras, por causa disso, como consequência da decisão da obediência, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda que diante de um posicionamento de obediência, eu e você possamos parecer estar comprometendo a nossa vida aqui na terra, precisamos lembrar que a história não termina aqui. E que a honra de Deus não se limita somente a esse tempo de vida natural. Nós podemos viver resultados por toda a eternidade, que virão como fruto da obediência a Deus. Então não há razão para que nenhum de nós escolha a desobediência. Não há razão para que a gente se engane sendo apenas ouvinte, não praticante da palavra. Não há razão para que a gente se iluda construindo uma casa que não vai sobreviver a uma adversidade. Se professamos amar a Cristo e ter um compromisso com Ele, então a negociação não está aberta. A natureza do nosso relacionamento precisa ser marcada pela obediência. Aqui eu concluo dizendo: não há outra forma de viver o Evangelho de Cristo que não seja a obediência. Em Romanos capítulo 6, verso 17, a Bíblia diz: mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado passado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Quando eu e você decidimos obedecer de coração, a gente pode olhar e dizer: no passado,
eu fui escravo do pecado, eu fui um filho da desobediência. Mas agora, como diz a Escritura, eu me tornei um filho da obediência, um servo de Deus. Em 1 de Pedro 4, versículo 17, a Bíblia mostra que a bênção vem por meio da obediência, mas o juízo vem com a desobediência. A Bíblia diz, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que o Evangelho não é apenas para ser crido, é para ser crido e obedecido. E quem se recusa a isso, em vez de viver o bom resultado que Deus planejou, viverá inevitavelmente o juízo do Senhor. Não há opção. Ou obedecemos de coração e vivemos a plenitude de Deus, ou nos iludimos, nos sabotamos e abortamos aquilo que Deus tem para nós. Minha oração é que você se posicione cada dia mais, com mais firmeza e determinação, a entrar nesse lugar de compromisso profundo com Deus. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, porque durante essas 3 semanas temos sido expostos à verdade da palavra. Não apenas a informação, mas o clamor do nosso coração tem sido de que o Senhor abra os nossos olhos e traga revelação. Ilumine os olhos do nosso entendimento. Que a Tua palavra, de fato, nos ilumine. E que essa percepção e entendimento espiritual possa produzir mudança de atitude e de comportamento. Nós queremos viver, ó Deus, um vínculo profundo com o Senhor, demonstrado pelo vínculo e compromisso com a Sua palavra. Não apenas porque, de forma egoísta e interesseira, queremos o resultado de ser bem-sucedido, o resultado de prosperar. Para nós, o nosso maior resultado é o sorriso nos seus lábios, é ver a gratidão do Senhor, é poder agradar ao Senhor, é poder honrá-lo por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas nós queremos andar alinhados contigo. E talvez, ao olharmos para as circunstâncias à volta e percebemos que estamos prosperando a despeito de tempestades e adversidades, isso somente será um sinal e um lembrete de que fizemos a escolha certa, de que estamos no caminho certo. Pai, nós oramos por dias de despertamento para a Tua palavra. Nós queremos viver a realidade do que está escrito, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Queremos ser um povo que ama as Escrituras, que não apenas lê buscando conhecimento, que medita. Nós queremos ser um povo de quem a palavra não se aparta da sua boca, mas medita nela de dia e de noite, que tem o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Portanto, oramos uma vez mais clamando que se cumpra em nós e nos nossos dias a profecia de Amós, que diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. No entanto, que essa mesma fome que nos leva a ouvir, também nos leve a demonstrar vínculo profundo e praticar a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Que nessa hora a boa mão do Senhor toque a vida dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, que sejam visitados pelo poder e a presença do Senhor e que possam assumir uma nova dimensão de compromisso. Talvez para alguns seja uma hora de conserto e de decidir em arrependimento sair da desobediência para a obediência. Talvez para outros que têm vivido a decisão da obediência, seja uma hora de determinar-se a isso de uma maneira ainda maior. Mas nós oramos que possa haver a ação do Senhor na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.